E aí a minha mãe, por conta disso, né? Por conta desse trabalho todo que eu dava, né? Que foi, poxa, foi bem difícil. Eu vou falar aqui. Assim, eu fui atropelado, né? Eu cheguei a ser esfaqueado, eu cheguei a ser baleado. E minha mãe disse: meu filho vai morrer, né? Com aquele pensamento, as companhias, né? Os pais geralmente pensam isso. E eu vou tirar meu filho daqui porque ele vai morrer. E tá, Mudança de é, local. mudança geográfica. Ela vendeu nossa casa, a gente morava aqui em Fortaleza, ela vendeu a casa e foi morar no interior, né, na praia. Na época, eu não eu não liguei, porque eu lembro, cara, puxa vida, eu me lembro que eu tava deixando, na época eu tinha uma namorada, eu tinha amigos e tudo, mas eu não tava ligando de me mudar, de abandonar tudo, de sair, porque eu lembro que eu fui em cima do caminhão da mudança, eu fui segurando um jarro de planta, né, da minha mãe, mas não era preocupado com o jarro, não, era porque dentro do jarro tava uma quantidade boa de drogas e eu tava só pensando em usar aquela droga ali, eu não pensava em nada, cara. Foi difícil. Aí, lógico que não resolveu o problema, né, que o problema tava comigo, né, não tava no lugar, nem dos amigos. Nessa época eu não tinha informação nenhuma. A minha mãe buscou ajuda para mim. Assim, eu não usei drogas escondido muito tempo, sabe? Assim, logo ela descobriu porque meu comportamento mudou de repente e ela foi buscar ajuda para mim. Eu não queria, né? Mas ela buscou, assim. E eu lembro que nessa época a única instituição que tinha era o Desafio Jovem do Ceará. Poxa, cara. E Doutor ela, Silas Munguba. poxa, esse cara aí, Marcelo, Ajudou muita gente. de vez em quando aparece entre nós assim uma pessoa diferenciada, né? Um cara fora da curva, assim, sem ser um cara diferente mesmo dos iguais. Doutor Silas Munguba, aquele cara era incrível. Sabia que ele era médico obstetra? Ele, cara, não, Fazia parte eu tinha uns amigos de uma família que quase todos nasceram, o médico da mãe deles era o doutor Silas, quase todos nasceram o doutor Silas que fez o parto dele. O irmão dele, Inclusive, delegado. inclusive, uma das minhas internações foi lá, só que foi no Desafio Jovem de Caruaru, em Pernambuco. Porra. Em 2004 ou foi 2005, a minha primeira internação lá. Eu nem sabia que tinha em Caruaru. nem eu, né? Eu também não Eu sabia. fui, eu fiz todo o trâmite para me internar no daqui de Fortaleza, né? Fiz todo, porque passa por uma triagem, né? Tem um acompanhamento e tal. E quando foi no dia de me internar, aí apareceu essa vaga lá em Pernambuco. Aí a minha tia foi e me mandou para lá. Eles fizeram entrar no consenso, aí me mandaram para lá. Eu fui me internar lá, em 2004. Ah, Foi legal. 2005. Cara, o Dr. Silas Bumbuba, ele é um cara realmente diferente. Ele sabia que ele lutou na Segunda Guerra, ele foi pra guerra e ele foi líder de pilotão, ele era sargento. Ele contava essas histórias lá porque, assim, a minha mãe prestava serviço lá no Desafio Jovem na esperança que um dia eu buscasse ajuda. Só que eu não queria, né? Mas eu ia para as reuniões lá abertas e eu ficava escutando, né? Ele falava dessas histórias. E depois que ele saiu do exército, né? Que ele voltou da guerra, aí ele se formou médico e tudo. E ele foi o primeiro cara a enxergar a droga como um problema de saúde e tudo. Isso em 1972, eu digo isso porque eu pesquisei, né? Assim, eu realmente sou fã dele. Legal. E em 72 ele já dava palestra sobre as drogas, sobre o perigo das drogas, né? Poxa, isso aí tem 53 anos atrás, né? Eu acho. Muita coisa. E 54 como é que anos. foi Né? teu fundo de poço, assim, o momento que chegou o teu fundo de poço, que você falou assim, rapaz, agora não dá mais, você já estava só, a família tinha abandonado, como é que tava isso? Rapaz, nessa que minha mãe foi morar em outra cidade, né? Eu ia pra lá não tinha emprego, eu ficava naquele Está em negócio. Paracuru, que você diz, né? Paracuru, ela mora em Paracuru. Pronto, E aí, beira de praia, né? Aí eu coisa ficava boa. bebendo cachaça com os pescadores na beira da praia. E lá não tinha emprego e tudo, também não tinha estudo. Eu vinha para Fortaleza atrás de um emprego, sempre coisa muito modesta, assim, eu sempre gostei de trabalhar, mas assim, arrumava um emprego, não conseguia segurar a onda, né? Morava de favor na casa dos outros, era uma coisa bem difícil mesmo, mas eu cheguei de um ponto assim que eu tinha conseguido um emprego e eu tava conseguindo segurar esse emprego
poxa vida, muito difícil eu segurar, por causa que eu não conseguia controlar nada, né? E aí teve um dia, eu já sabia, eu já sentia que eu tinha algum problema, assim, porque eu não conseguia realizar nada, eu não conseguia progredir em nada. Eu trabalhava mais um dinheiro, eu não comprava um desodorante para mim, eu não comprava. Eu trabalhava só para usar. E aí teve um dia que teve uma confraternização de fim de ano, eu tinha recebido o 10º, tava com dinheiro, eu fui para essa confraternização na empresa e isso foi numa sexta-feira. Eu sei que eu acordei. Difícil, eu vou falar. Eu acordei numa segunda-feira, no centro da cidade, né? Nesse tempo, o centro da cidade era o centro da cidade. De Paracuru, Não, de Fortaleza. aqui. Era. Estação, Acordei Praça da Estação. bem pertinho, lá na Avenida antigamente, Imperador. né? Eu acordei. Na Imperador, ali. Tinha um bar lá de quinta categoria, chamava Cadrinks. Cara, Cadrinhos, perto do Beco da Poeira, mais ou menos ali. Eu lembro do Cadrinhos. Conhecido. Eu tive boxe ali no Beco da Poeira, eu lembro onde era o Cadrinhos. pois é, era um bar de quinta. Você Era o ter uma Rio ideia. Safari. Era um rolê Fechado. muito doido ali, viu, compadre? Cara, louco. Mas eu não sei como eu cheguei lá. Eu apaguei. Eu sei que eu acordei, cara, na segunda-feira, 1h da tarde. Era pra mim estar trabalhando, né? Eu acordei com a calça que eu tinha saído na sexta-feira, só de calça. Todos. Cara, eu acordei com o cara do bar lavando o vômito de um bêbado que tava numa escada acima da minha. A água escorreu e me acordou. Foi assim que eu acordei, cara. E nesse dia aí, que eu no centro da cidade, poxa, todo mundo me viu aqui e tal. Aí eu fui, tinha uma senhora assim, eu pedi a ela um vale-transporte, eu descalço, só de calça. Ela me arranjou um vale-transporte e uma camisa de propaganda, eu não lembro se era no vereador, com a gola desse tamanho assim, quase passa direto. E eu peguei o ônibus pra casa, descalço, todo sujo, cara, todo arranhado. E eu lembro que as pessoas que estavam no ônibus eram as mesmas pessoas que pegavam o ônibus todo dia pra mim trabalhar, sabe? E elas me viam com a farda do trabalho e estavam me vendo. Todo mundo se conhece. Esse ônibus você pega todo dia. Rapaz, eu não sabia onde eu enfiava minha cabeça, cara. Nesse dia aí, eu digo assim, cara, tem alguma coisa de errado comigo, eu não consigo realmente controlar e tal. E eu cheguei, eu fui fazer outra coisa não. Assim, quando eu cheguei, com a vergonha, né? Com a dor muito grande mesmo, eu fui usar. Foi isso que eu fui fazer. Era a maneira mais conhecida que você tinha de aliviar a dor, né? É foda. É foda. Eu fazia É isso punk. para viver, né? E eu realmente vivia para usar e usar para viver. Mas isso aí, assim, me fez procurar uma ajuda, assim, na época, né? Eu não... foi curiosa a forma que eu conheci as Irmandades de 12 Passos, né? Que era o meu chefe, né? Nesse mesmo trabalho, o meu chefe também usava, né? O Elias, né? Que faleceu, né? E ele chegou no trabalho com essa história, né? Que tinha